Bomba atômica. A bomba atômica é uma arma explosiva cuja energia deriva de uma reação nuclear. A reação nuclear acontece quando um ou mais núcleos atômicos se transformam em outros núcleos atômicos diferentes. Como nas reações químicas, as reações nucleares podem ser isotérmicas, com liberação de energia, ou endotérmicas, que requerem alguma energia externa para ocorrer. Existem dois tipos muito importantes de reações nucleares: a fissão ou a fusão. A diferença entre elas é que a fusão nuclear é um processo em que dois núcleos se combinam para formar um único núcleo com maior número atômico. Já a fissão nuclear nada mais é que a quebra de um átomo estável em dois átomos menores pelo bombardeamento das partículas. Quando dois ou mais núcleos se fundem para formar um núcleo, a massa total do núcleo é menor que a soma dessas massas. Então, para onde vai a massa restante? Essa massa se transforma em energia, sendo responsável pela ligação nuclear. Little Boy e Fat Man, as bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Little Boy foi lançado em 6 de agosto de 1945, uma segunda-feira, ao término da Segunda Guerra Mundial. A bomba não chegou a tocar no chão de Hiroshima. Explodiu a 617 metros do solo. A temperatura chegou a 5,5 milhões de graus centígrados no centro da cidade. Tudo que existia num raio de 500 metros do centro foi incinerado, e quase todas as pessoas que estavam a raio de 800 metros morreram. Largado pelo avião Enola Gay, um modelo B-29 Super Fortress, pilotado por Paul Tibbets, a cerca de 9.450 metros, ou 31 mil pés de altitude, o engenho explodiu aproximadamente às 8h15 da manhã. Foi a primeira das únicas duas armas nucleares que foram utilizadas em guerra. A Little Boy tinha 3 metros em comprimento, 71 centímetros de largura e uma massa de aproximadamente 4.400 quilos. O projeto tinha um mecanismo que iniciava uma reação nuclear em cadeia. Continha 65 quilos de urânio-235. O urânio foi enriquecido nas enormes fábricas de Oak Ridge, no Tennessee, durante o Projeto Manhattan. Aproximadamente 70 mil pessoas foram mortas como um resultado direto da explosão, e um número equivalente de pessoas foram feridas. Um maior número de pessoas foram morrendo após a explosão devido ao resultado de radiações após o ataque, por causa de cancro. Também muitas mães grávidas perderam os seus filhos, e em outros casos as crianças nasceram com deformações. Fat Man foi detonado a uma altitude de cerca de 550 metros sobre a cidade de Nagasaki. A bomba atômica tinha 2,34 metros de comprimento, 1,52 metros de diâmetro e 4.545 quilos. Fat Man tinha uma potência praticamente duas vezes maior que a Little Boy. Consequências das bombas. Hiroshima tinha na época cerca de 330 mil habitantes e era uma das maiores cidades do Japão. O bombardeio matou imediatamente 50 mil pessoas e feriu outras 80 mil. Cerca de 130 mil pessoas morreram depois. A bomba lançada é até hoje a arma que mais mortes provocou em pouco tempo. 221.893 mortos é o total das vítimas da bomba reconhecidas oficialmente até hoje. A bomba também afetou seriamente a saúde de milhares de sobreviventes. A grande maioria das vítimas era formada pela população civil. A maioria das pessoas eram mulheres e crianças, já que grande parte dos homens se encontrava lutando na guerra. Milhares de pessoas foram desintegradas, e, em função da falta de cadáver, as mortes jamais foram confirmadas. Sabe-se que muitas pessoas sobreviveram por estarem em prédios à prova de terremotos. 90% da cidade foi arrasada pela bomba. Horas depois da explosão, uma chuva negra caiu sobre o céu de Hiroshima. A chuva estava coberta de radioatividade, das cinzas, da fumaça. Mas por causa da falta de informação, desespero e desidratação, os sobreviventes tentaram beber a água que caía. 4 dias depois da desgraça em Hiroshima, começou a aparecer uma epidemia na cidade. O sangue das pessoas não coagulava mais. Sem glóbulos brancos, ficavam propensos a várias infecções. Manchas roxas apareciam nos corpos, tufos de cabelo caíam até a perda total, e o último sinal que antecedia a morte era o vômito de um líquido marrom. Era um mal que surgia, novo e incurável, a necrose. Os ataques soltaram uma radiação que se mostrou mortal, tanto logo após o bombardeio, quanto a longo prazo. Localizada a 150 metros do epicentro da explosão atômica de 6 de agosto de 1945, a cúpula Genbaku é um duro lembrete da devastação sofrida pelas cidades japonesas. O antigo prédio da prefeitura, uma das poucas construções próximas ao epicentro da bomba que restou em pé, hoje serve como uma espécie de metáfora para os sobreviventes. A cidade se ergueu ao redor do prédio inaugurado em 1915 e hoje Memorial da Paz de Hiroshima,
em homenagem às mais de 140 mil pessoas mortas no ataque dos Estados Unidos há 75 anos contra a cidade, mas com cicatrizes aparentes.